Boa noite a todos. 19 horas e 30 minutos. Vamos começar pontualmente. Quero agradecer a presença de todos, a presença da plateia ao vivo aqui também, e apresentar, todos já conhecem da apresentação anterior, a doutora Joana Sanchotene Mosquei. Ela é infectologista aqui do Hospital da Unimed e vai nos falar sobre a varíola do macaco. Joana, bem-vinda, muito obrigado. Obrigada, doutor. Vamos começar hoje na nossa aula, reunião-aula, né? Hoje é um motivo diferente, é um vírus novo, né? Que está assolando o mundo, o Brasil e o mundo, e temos que conhecer ele melhor, porque já temos casos na nossa cidade, no nosso estado. Então, vamos aos poucos. Monkeypox quer dizer, né, a varíola do macaco, que na verdade agora a própria Ministério da Saúde pediu para a gente chamar o nome em inglês, Monkeypox, para tentar desvincular um pouco com o macaco, né? Que vocês vão ver ao longo da aula que ele não tem a ver diretamente com esse vírus, ele só levou a fama, vamos falar assim. Então o Monkeypox foi isolado pela primeira vez na Dinamarca no final da década de 1958, em uma colônia de macacos de laboratório que seria usado para pesquisas do vírus da poliomielite. Então, é por isso que veio o nome macaco, porque foi achado pela primeira vez neste animal. Mas, provavelmente, ali foi uma contaminação animal-animal. Porque a primeira vez que foi visto num homem foi em 1970, no Congo, né? E desde lá já é endêmico em todo o continente africano, desde 1970. Então, é um vírus novo para nós, né? Não para eles ali do continente africano. Ela é uma zoonose, porque né, uma zoonose viral, que a gente chama, é um vírus que então, pode vir do animal para o homem, por isso que a gente chama de zoonose, pelo vírus Monkeypox. É um vírus de DNA de fita dupla, do gênero Orthovirus, pertencente à família do Poxviridae. Tá? Nessa mesma família também incluem a varíola e o vírus da vacínia. A varíola é aquela que assolou o mundo até os anos 70, então ela é da mesma família do Monkeypox. Isso aqui é uma característica importante que eu preciso colocar. A varíola era uma doença frequente que foi erradicada pela vacinação mundial. O último caso natural da doença foi documentado na Somália em 1977. Após esse período, a vacina contra a varíola foi descontinuada em todo o mundo. E por essa razão que se acha que uma significativa proteção cruzada que ela oferecia pela monkeypox, contra a monkeypox foi perdida. Quem sabe foi isso, quando foi retirado também toda a vacinação mundial, né, ao longo dos anos foi aumentando, foi mutando o vírus, né, da monkeypox, foi se distribuindo, e aí está nesse momento mundial que estamos vivendo hoje, né? Até porque eles são da mesma família, né? Na verdade, em 2013, houve o primeiro surto da doença fora da África, como não, ele era endêmico na África, e foi registrado nos Estados Unidos 47 casos. E depois, posteriormente, um pouco no Reino Unido, alguns casos, Israel e Singapura. Mas todos esses casos fora do continente africano sempre eram ligados a pessoas que viajaram para o continente africano, né? Ou tiveram contatos com animais, com pequenos roedores que vieram de lá, né? Às vezes um tráfico de animais. Mas não casos que temos hoje, temos já casos de pessoas que não têm o mínimo, a gente tem uma contaminação comunitária aqui já no Brasil. Isso quer dizer que já tem doença em quem nunca pisou fora daqui, quem nunca conviveu com ninguém que viajou, né? Então, vários surtos esporádicos relacionados ao contato com animais importados, como eu disse, foram notificados em países não endêmicos nos anos seguintes. E pessoas com vírus eram ocasionalmente identificadas fora da África, né? Que é normalmente relacionada a viagens para áreas endêmicas. O bom da monkeypox é que geralmente é uma doença autolimitada, com sintomas que duram de 2 a 4 semanas. Então, em poucos casos, vão se tornar casos graves, né? Então, provavelmente, mesmo que aumente os casos em Caxias do Sul, principalmente, e graças a Deus, a gente não vai sentir tanto isso dentro do hospital, assim. Porque, diferentemente da Covid, onde pessoas saudáveis, né, sem comorbidades, ficaram doentes, chegamos a perder essas pessoas, não é a história natural do monkeypox, né? Até esse momento, né? Então, como está sendo estudado muito atualmente, devido a esse aumento de casos, né? Isso aqui pode mudar.
Inclusive, para todo mundo saber, os casos mesmo suspeitos de monkeypox devem ser notificados de forma imediata pelo serviço de saúde. Então, se eu um paciente e eu acho que pode ser, eu posso não ter certeza, eu posso tratar ele como suspeito, eu tenho que fazer uma notificação imediata, tá? Isso para a saúde pública e privada, em até 24 horas. Porque é um evento novo, né? E todos os eventos novos têm que ser assim. Mas depois a gente vai passar no fluxo como é que a gente conseguiu pronunciar isso dentro da cooperativa para fazer essas notificações. Tem o microfone ligado, hein? Apesar do nome popular da doença, os primatas não humanos, os macacos, não são reservatórios do vírus. Embora o reservatório seja desconhecido, né, o principal seja desconhecido, os principais candidatos são os pequenos roedores, esquilos, nas florestas tropicais da África, principalmente a África Ocidental e Central. Em maio de 2022, foram identificados pela primeira vez surtos na Europa. Então, foi da África para a Europa. O primeiro local que houve esse aumento significativo dos casos foi na Europa. E foi se distribuindo no restante dos continentes, né? Então, Europa, América do Norte, América do Sul, Ásia e Oceania, sem associação com viagens e contato com animais. No Brasil, o primeiro caso confirmado foi em 9 de junho, então, mais ou menos um mês depois. E em 23 de julho, a OMS já declarou esse surto da varíola dos macacos uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Isso já é uma coisa muito maior do que se esperaria, né? Neste momento, desde a semana passada, né, o Brasil já registra a situação de transmissão comunitária da monkeypox. Ou seja, a identificação de casos em pessoas sem histórico de viagens ou contato com viajantes. Então, até semana passada, os critérios de suspeito da monkeypox era alguém que viajou para o país endêmico, alguém que conviveu com alguém que viajou, ou alguém que teve contato direto com alguém que estava positivo. Mais os sintomas. Mas a partir de sexta-feira, não importa mais se a pessoa viajou ou não, né? Se a gente vai focar mais nos sinais e nos sintomas dela do ponto de vista de viagens. Então, a distribuição geográfica do monkeypox, né? No mundo, né, isso já antes desse surto, já tinha 2 cepas geneticamente distintas do vírus do monkeypox. A cepa da bacia do Congo, que é da África Central, e a cepa da África Ocidental. As infecções humanas com a cepa da África Ocidental parecem causar doença menos grave, mortalidade entre 1,4% a 3%, sendo que, ainda bem, é essa cepa que foi identificada no surto atual. Então, é um surto que, a princípio, vai ter uma grande proporção, mas não é para ter uma alta mortalidade. Já a mortalidade da cepa da bacia do Congo é semelhante à da antiga varíola, né, que chega a 10%. Então, a varíola do macaco é uma doença viral com sintomas, com lesões no corpo parecidas com a da varíola, não tão acentuadas, na verdade são lesões muito mais sutis do que a da varíola, e que, graças a Deus, com a mortalidade menor, né? A gente brinca que é o primo bom da família, né, na verdade. Então, a situação epidemiológica atual. Na Europa, mais ou menos, já tem 15 mil casos, né? E aqui a gente vai vindo, né, bem como foi falado antes, desde maio, onde começou a acontecer, junho, julho, né? Aumentando, não, tudo que onde a gente está o azul, que é a região das Américas, né? E estamos lutando ali junto com a Europa, dos continentes que tem mais casos, né? Isso a gente vê que está com uma subida praticamente exponencial, né? E aqui é a situação no Brasil e no Rio Grande do Sul, né? Então, disparadamente, São Paulo, né, é um estado com maior casos, são mais de 1.500 casos no Brasil, seguidos do Rio de Janeiro, que tem 230, e de Minas Gerais, com 81. Então, o total no Brasil, até esse final de semana, nós tínhamos 2.000 casos. Isso é uma coisa clássica, porque começou com São Paulo, porque a nossa cidade, né, a maior cidade do Brasil, onde há maior trânsito de pessoas, o maior contato de pessoas, com pessoas que a gente, não só com a nossa família, mas a gente convive com N pessoas ao longo do dia.
e muito trânsito internacional, mesmo dentro do Brasil, então é uma coisa clara, porque começou por lá, né? Aqui, no Rio Grande do Sul, nós temos 20 casos confirmados, então o segundo estado da região sul, só perdendo o Paraná, que tem 36. Em relação às cidades do Rio Grande do Sul, tá? Caxias do Sul tem 2 casos confirmados, mas tem vários casos que estão em análise, então eles entram no caso de suspeito, né? Tem 63 casos em investigação. Confirmados ao todo 21 no Rio Grande do Sul. Nesse final de semana foi confirmado um em São Marcos. Provavelmente a gente vai confirmar, vamos aguardando o retorno da vigilância para um outro caso muito sugestivo, porque eles está dentro de suspeitos. Então, dentro dessa semana, eu acho que em Caxias do Sul já sobe no mínimo mais 2 casos, tá? Então, esse quadro foi colocado hoje pela vigilância, então é totalmente atual, é do dia 8 de agosto mesmo. De todos os casos, 13 deles são masculinos e 8 femininos. Também está bem espalhado. Porto Alegre é o que mais tem, claro, tem 5 casos confirmados, mas um é de uma pessoa que não morava ali, ele veio passear e já começou com sintomas, então não é genuíno de Porto Alegre, né? Ele veio de um outro país positivo já. E a transmissão, então, é animal-pessoa, como eu disse, né? Somente por contato direto ou indireto com sangue, fluidos corporais, lesões na pele ou mucosas de animais infectados. Né? Então, assim, só que neste momento, esse surto atual não teve nenhum caso identificado que foi contato diretamente com o animal. Tá? Por pessoa a pessoa, que foi aí que é o nosso problema hoje, né? Por meio de contato pontual com secreções respiratórias, lesões de pele de pessoas infectadas, ou objetos recentemente manipulados e contaminados por essa pessoa doente. Sendo contato direto com a pele e com os objetos contaminados sem papel fundamental. A maior parte dos casos confirmados até o presente momento tem relação com... Vi sobre o... Entrei no computador e entrei no celular. Então, assim, a maioria da parte dos casos confirmados até o presente momento tem relação com contato íntimo, com contato entre parceiros sexuais ou contatos intradomiciliares. Por quê? Por que contato íntimo, assim? Porque é um contato pele a pele, né? De uma pele íntegra com uma pele com lesão, já tem um risco de transmissão, o risco, né? A transmissão por gotículas também, a gente sabe que transmite. Contato íntimo, principalmente da parte da região também, sexual. Isso foi falado muito no início, que tinha relação com do ponto de vista do sexo, mas não é confirmado, não é uma DST, não é uma IST, né? Porque não tem a ver nenhum contato, assim, a princípio, com o ato, a forma de realizar o ato sexual, mas sim pelo contato íntimo e prolongado, né? Com aquela pessoa que está positiva. E contatos intradomiciliares também, classicamente, porque eu estou positiva, eu sento no sofá da casa, alguém chega perto de mim, a gente está sempre perto um do outro, né? Então é mais fácil a transmissão. E a gestante de bebê. Isso também é uma coisa que, né, a gente trabalha muito com isso também, que é a transmissão por inoculação através da... Por favor, quem está com o microfone ligado, desligue, está dando interferência. Então é isso. Então, ainda estão estudando muito, mas já há relatos de uma transmissão gestante para o bebê. Aqui está toda a Ju. Então, como entrou, deixei. Então, Quem é? Período de incubação e transmissibilidade, tá? Aí que já começam os problemas. O período de incubação, ele é grande, tá? Ele é uma média de 6 a 13 dias, podendo variar até 5 a 21 dias. Então, se eu me contaminei hoje, eu posso demorar até 21 dias para começar com sintomas. Não há consenso, mas sabe-se que a doença já é transmissível durante o período prodrômico, até o encerramento do período de transmissão, que ocorre na cicatrização completa de todas as lesões de pele ou mucosa. Por isso que o tempo que a gente fala de isolamento, ele é muito longo, ele pode chegar até 3 a 4 semanas, o que já estão falando, 14 a 21 dias.
mas há dados de 28 dias. Por quê? Porque é um critério muito ainda pessoal, né, da pele da pessoa. Então, vamos falar vulgarmente. Todas as crostas têm que ter caído da pessoa, já, né, as casquinhas já secas caírem espontaneamente, ter formado de novo a pele íntegra da pessoa para ela deixar de transmitir. Então, eu posso começar a transmitir desde o período prodrômico, que é quando eu me infecto, então eu tenho de até 21 dias para começar. Com febre, sudorese, cefaleia, mialgia, fadiga, adenopatia dolorosa, os casos que eu já vi positivo, as primeiras coisas que eles se queixam é que doía muito o pescoço. Pode também ter um mal-estar generalizado, que hoje passaria até como um Covid, quem sabe, mas não tem sintomas respiratórios. É importante deixar como um diagnóstico diferencial. Após cerca de 1 a 3 dias após o início da febre, aparecem as erupções cutâneas, únicas ou múltiplas. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre atento, porque não necessariamente pode ser aquelas cenas horríveis que vimos no tempo da varíola. Então, pode ser uma lesão única, que está acontecendo muito frequente, principalmente na região genital. Centrífugas, então elas aparecem principalmente no rosto, e depois vão na cabeça, vão se disseminando para os membros superiores, membros inferiores e região genital. Progridem não necessariamente de forma simultânea. Então, numa lesão eu posso estar em mácula, na outra já em pápula, né? E, então, não necessariamente no mesmo estágio. E as varicela, sim, tem polimorfismo. Polimorfismo, sim. E as lesões, as pústulas, elas são tipicamente umbilicadas. A forma da pústula é diferente da varicela. Depois eu vou mostrar assim. Ela tem uma parte central, é tipo um vulcão, fala assim. A paciente falava assim, tinha umas lesões que pareciam um vulcão, eu não entendi o que ela falava, depois eu fui ver. Que ele tem os bordos elevados e por dentro ele é mais centralizado, a lesão. Então, é mais ou menos isso. Vai a princípio, né? Essa é a história natural da doença. Vai de máculas, pápulas, vesículas, pústulas e posteriormente crostas, né? Isso em quanto tempo? Isso pode durar até 2 a 3 semanas também. Essa evolução toda. Essa evolução toda. A varicela dificilmente dá pústula, geralmente dá vesícula. Vesículas, né? Ela tem uma infecção secundária que ela causa. E as lesões cutâneas, ali assemelham muitas erupções da varíola, por ter essas lesões, mas também sempre tem um diagnóstico diferencial. A gente tem que pensar em herpes, sempre, né? A própria varicela, se for em criança, né? Então, vai investigar se ela já teve ou não. E muitas vezes com herpes zoster também em adultos, tem que pensar bastante. O que o Ministério já orienta também é não descartar, mas pensar em tudo junto, né? No caso, se tem uma lesão que não é típica de nem varicela, mas pode ser Monk, pedir o exame, né? Fazer um exame, por exemplo, para herpes zoster, um GM, por exemplo, e o exame do Monk, porque tem casos já que tem as duas doenças simultâneas. Isso é muito, aí é difícil é difícil separar, mas é importante separar pelo tempo do isolamento da Monk, porque os outros... As lesões são dolorosas, que nem herpes? Sim, as lesões são dolorosas. Pode muita gente se queixar das lesões que doem, que parece que está comendo, eles dizem assim, sabe? Então, a evolução das lesões. Então, mácula, pápula, vesícula, pústula, tem vesícula também, pústula e crosta. De uma forma não necessariamente única, né? Em todas essas formas, há transmissão, né? Então, como eu disse, assim, essas lesões bem arredondadas, pode ter os bordos mais elevados, nessa foto não dá para ver bem, mas nas próximas eu vou conseguir mostrar. Então, como eu queria um resumo, né? Cefaleia, febre, tá? Mialgia, uma dor em membros inferiores, uma dor umas pernas pesadas, foi assim que a paciente relatou para mim. Fraqueza, dor nas costas e adenopatia, principalmente cervical, importante. E se for uma lesão em região inguinal, ainda dá uma adenopatia mais na região inguinal. E aqui a frequência das manifestações clínicas, né? Então, febre acontece 69,8%, então não é um sintoma fidedigno totalmente, né? Lesões cutâneas em qualquer parte, então 69%. Lesões em várias partes do corpo, em 55%. Lesões na região genital, em 28%. Linfonodomegalia, fadiga, dor de cabeça,
mialgia, né? E também há lesões em mucosas, isso é muito importante também. Dentro da boca, também da região anal, também pode haver lesões, essas são muito doloridas. Tá? Essas são fotos nossas, né? Do nosso caso positivo aqui do HU, tá? Ela é uma moça que começou com lesões assim na região frontal e uma outra na parte da... Não tem foto na parte anterior, lateral, eu não botei, eu também tenho, lateral da cabeça, com muito doloridas, com muita adenopatia cervical dolorida, e nesse momento ela tinha umas 2 semanas, né? Dia 23, não, ela tinha 6 dias. Mais ou menos 6 dias, assim, da lesão, mas que ela tinha procurado N médicos e não tinham achado o diagnóstico. Ela não tinha histórico de viagem, e o marido dela, que provavelmente foi o primeiro caso em Caxias, que a gente não foi feito o diagnóstico, porque ele teve um caso totalmente semelhante, só que num critério de 1 mês atrás, provavelmente ele também andou em vários médicos, não obteve diagnóstico, não fez exame, e no momento que ela internou, ele já não tinha mais lesão, já estava cicatrizada, ele já não transmitia mais. E nesse momento, aí ela veio procurar vários profissionais, mas quando que ela foi o pior momento dela, que aí ela foi internada. Quando ela já fez uma celulite periorbitária, né? Estou assistindo minha reunião aqui. Com critérios de internação por causa da infecção secundária. São os motivos. Poucas pessoas, elas internam pelo vírus, mas pela infecção secundária, pelo aquilo que vem depois, né? Então, essas são fotos, assim, de dias seguidos, tá? Esse foi no dia que ela chegou, também no dia intermediário, e esse no dia que ela saiu. Tu vê que ela tem os bordos elevados, e no interior tem a lesão enegrecida. Crostose. Não tem pus ali. Não tem pus de lesão. E ela procurou de novo porque ela voltou a ter a febre alta ali já pela celulite, né? Ela tinha um hemograma com linfopenia, né? Não tinha adesão à esquerda, e a febre, depois com o antibiótico sistêmico que a gente começou, já melhorou. Esse é o primeiro caso de Caxias do Sul, uma mulher que saiu daqui e foi para a região sudeste, a princípio, e teve relações íntimas e prolongadas com uma pessoa que tinha vindo de fora do Brasil, tinha vindo da Espanha, e depois de cerca de 2 semanas, mais ou menos, começou com essas lesões. Essa foto é depois quando as lesões já tinham disseminadas. Mas na primeira foto, quando todo mundo ficou muito em dúvida, vários profissionais, parecia uma mordida também de aranha. Isso é uma coisa muito, muito parecida, porque tem um fundo com uma certa necrose, tem lesões em volta. Claro, não tinha essas outras aqui. Aí, dali a 2 dias, quando disseminou, aí foi fácil o diagnóstico, né? Mas se a paciente passa bem, né? Na verdade, ela também fez infecção secundária junto, ela também usou antibióticos, usou antitérmico, mas não precisou de internação hospitalar. Fez uma celulite ali, não? Fez. Usa antibiótico para... Pela celulite, para celulite. Bacteriana, para infecção bacteriana, para celulite. Mas passa bem. Aqui são essas lesões, são de uma menina de 12 anos, que é essa que a gente está esperando o diagnóstico confirmar, que para mim ela com certeza que ela é positiva. Então ela viajou para Camboriú, ela e o pai dela foram no encontro lá da igreja, e daí também 1 semana, 1 a 2 semanas ela iniciou com febre, com uma adenopatia muito dolorosa, um mal-estar, uma fadiga, que ela não conseguia nem ir na escola, pobrezinha, e 2 a 3 dias depois começou com essas lesões em todo o corpo. E são lesões arredondadas, também com fundo mais enegrecido, com as bordas mais elevadas. Nessa aqui, que a gente tem um foco a mais, porque é a que mais se assemelha, né? Ela também tem bastante vesículas e pústulas no rosto também, e não tem na região genital. Então, é um caso também que pode dar em todas as idades. Então, tem que pensar também, né, nessa menina, 12 anos, né? E aí, nisso, provavelmente ela trouxe, né? E aí, agora, vários irmãos, assim, dela começaram com sintomas já na fase anterior a dela, né? Porque, provavelmente, ela passou para eles e agora também a vigilância está fazendo o acompanhamento de toda essa família, né? Que não teve nenhum
Ninguém que eles conviveram também viajou para fora. Então, isso é mais um indício de uma transmissão comunitária, né? Ninguém que eles conviveram estavam sabidamente doentes também. Então, a definição de caso. O que é um caso suspeito? É um indivíduo de qualquer idade que apresente início súbito de lesão em mucosa ou erupção cutânea aguda, sugestiva de monkeypox, única ou múltipla em qualquer parte do corpo, incluindo região genital, perianal e oral. Porque tem casos que apareceu agora na última semana de febre e uma proctite, por exemplo, que seria com uma dor anal, com sangramento. Sem lesões no resto do corpo, sim, uma queixa mais focada ali na região anal. Ou edema peniano, podendo estar associada a sinais de outros sinais sistêmicos ou não. Então, o diagnóstico é muito aberto também, né? A gente também recém está conhecendo eles. Tem gente que vai ter os sintomas maiores, mais floridos, e tem gente que não. Então, o que é o caso confirmado? Quando o caso suspeito faz o exame de PCR para o monkeyvírus, né? E deu um resultado positivo. Até este momento, no Brasil, os LACENs de cada estado que estão fazendo o diagnóstico. Não há, a princípio, nenhum... Aqui, pelo menos, no Rio Grande do Sul, todos vão ser mandados para o LACEN daqui. Como era no Covid inicialmente, né? E depois, se aumentar muitos dos casos, aí a ideia é achar outros laboratórios de apoio que possam fazer. O que a gente achou, ele era que aqui, não, o laboratório da Unimed achou que poderia ser mandado para eles, não valeria a pena, porque o valor era muito alto, chega de R$400 o exame, e com um tempo de resposta igual ao do setor público. Então, a princípio, todos vão mandar para o LACEN. Qual é o valor? 400. Depois são as lesões sugestivas. Lesões profundas e bem circunscritas, vocês veem que é bem arredondadinha, né? Muitas vezes com essa umbilicação central e progressão da lesão através de estágios sequenciais específicos, máculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostas. O caso descartado quando tem essas lesões suspeitas, mas o PCR dá negativo. Desconjuntado as coisas dos lares. E esse é um caso provável, isso eles colocaram agora nessa última normativa que saiu sexta-feira. Então, voltando ao caso, eles, desde a última sexta-feira, o Ministério da Saúde já descarta estar ligado a qualquer tipo de viagem para os pacientes ser suspeito. Então, o que é o caso provável? Um caso que atende a definição de caso suspeito, então ter a lesão que apresente um ou mais dos critérios abaixo, com investigação laboratorial não realizada ou inconclusiva. Então, na verdade, eles querem mesmo que isole a pessoa, mesmo com caso provável, né? E que são sintomas, assim, que muito sugestivos? Uma exposição próxima e prolongada, sem proteção respiratória. Então, não usar máscara em locais públicos, onde eu fiquei muito perto de alguém, né? Ou contato físico direto também, onde mostra esse contato domiciliar, os contatos sexuais, incluindo contato sexual. Não necessariamente o uso do preservativo interrompe a transmissão do monkeypox, né? Porque não é voltando ao assunto, não é uma DST, não vai ser o preservativo que vai resolver, é muito mais pelo contato pele a pele, né? E com parceiros múltiplos ou desconhecidos nos últimos 21 dias. Então, para mim, isso é muito amplo, né? É difícil tu perguntar para alguém se ele teve muitos parceiros nos últimos 21 dias. Eu acho que, para mim, a ideia é tratar como o caso anterior, como o caso suspeito, se tem lesão, se tem sintomas sistêmicos, a ideia é tratar como um caso altamente suspeito mesmo e fazer o exame para confirmar. Então, o que são outros fatores aqui de aumentar a suspeição? A exposição próxima e prolongada, sem proteção respiratória, ou história de contato íntimo, incluindo sexual, com um caso provável confirmado, né? Então, eu estive em contato próximo com alguém que é positivo, ou contato com materiais contaminados, como roupas de cama e banho ou utensílios de uso comum, pertencentes a um caso provável de MOPE. Diferentemente da COVID, a MOPE, os objetos que aquela pessoa manipula, a pessoa positiva, ela fica altamente infectante também. Então, se eu tocar num lençol que alguém dormiu ali, né, alguém positivo, eu posso me infectar. Depois eu colocar na... Até quanto tempo depois? Isso não está definido ainda, eles não definiram. Não está definido ainda, mas eles focam muito nisso, assim, da parte, assim, depois, no isolamento domiciliar, que eu vou falar que a maioria,
ainda bem que vai ficar com isolamento domiciliar, não vai precisar internar, então tem que ter os cuidados em casa. E um dos cuidados, né, é separar prato, garfo, né, talher da pessoa positiva. E trabalhadores de saúde sem uso de EPI com história de contato com caso provável. Isso são sinais de suspeição, mas acima de tudo tem que ter os sinais e sintomas suspeitos, né? A maior parte dos casos será identificada no PA ou em consultórios de urologia, dermatologia ou infectologia, a princípio, ou pediatria, né, tem crianças. No momento da triagem, recomenda-se que o paciente receba uma máscara cirúrgica, então, se ele não estiver usando, oferecer a eles, né, ou né, exigir que eles usem uma máscara ali dentro, pelo menos dentro do ambiente, né, do serviço de saúde, e seja conduzido a uma área separada dos demais usuários, mantendo distância de 1 metro entre eles. Isso é muito difícil, porque muitas vezes a gente vai descobrir quando ele já está dentro do consultório, né? Porque a secretária não faz triagem, né? Então, isso também sugiro a gente voltar a ter aqueles cuidados que tinha no consultório ainda junto com o da Covid, né? Usar máscara, ou exigir, ou pedir, né? Exigir não pode, mas pedir para o paciente usar máscara e ter ali, a princípio, um avental, ter no consultório, para se for ter que manipular as lesões, né, com luvas, usar os EPIs adequados mesmo no consultório. E cuidar que pode ter apresentações atípicas, né, que a erupção pode começar nas áreas genitais e perianais e nem sempre se dissemina para outras partes do corpo. Os sinais e sintomas prodrômicos, que é aquele de febre, fadiga, mal-estar, podem ser leves ou ausentes. Tem casos que os sintomas prodrômicos foi aquilo que deixou o paciente ruim, tá? Então, ele parecia que estava, como ele fala, parecia que estava gripado, aí depois eu melhorei e disse apareceram essas feridinhas. O que incomodou ele foi os sintomas de antes. Hoje, quem sabe, ele nem vai procurar. Só quando começar com uma celulite ou algo assim. Ou tem outros pacientes, não, que a parte inicial passou despercebido, e quando apareceram as lesões únicas ou múltiplas, doloridas, que aí foi procurar ajuda, né? Então, há relatos de casos confirmados sem erupção cutânea visível, e para nos deixar ainda mais dificuldade, com manifestação clínica de dor anal e sangramento retal. Então, a princípio, varia o paciente consultar no OPA, consultórios de urologia, dermatologia, infectologia ou procto. Também, provavelmente, vai ir no consultório diretamente, né? A internação hospitalar é indicada nos casos que o paciente apresente pelo menos algum sinal de gravidade, ou condições que podem levar à gravidade, como a imunossupressão. Depois a gente vai falar cada critério. E são os sinais, critérios de gravidade que aquele paciente pode vir a se tornar grave, a severidade e a quantidade da lesão cutânea. Então, 100 a 250 lesões, se é o grave, e o muito grave é mais de 250 lesões no corpo, né? A insuficiência respiratória, fazer uma pneumonite, né? Sepse, pode ser uma infecção bacteriana após a pneumonite viral, né? A confusão, rebaixamento do nível de consciência, hepatomegalia, odinofagia ou disfagia e desidratação. Porque tem gente que tem lesões na região bucal, oral, que aí leva a não conseguir ingerir, né, nenhuma hidratação e pode se tornar grave por causa da desidratação. Então, é uma consequência, né? Então, os critérios clínicos da gravidade, então, lesão cutânea grave ou muito grave, acima de 250 lesões, insuficiência respiratória, sepse, rebaixamento no nível de consciência, hepatomegalia, odinofagia e desidratação. Então, se houver um desses critérios, é a indicação de internação hospitalar. Que mais ou menos, de todos os infectados, mais ou menos, a internação gera em mais ou menos 10% dos pacientes. Que é o que diz a literatura hoje, também, que pode mudar, né? Então, e a população de risco, que é o grupo vulnerável, que provavelmente tem algum grupo de pessoas que pode se tornar grave, que possam ir para nossas UTIs, são esses grupos aí. Então, são crianças com menos de 8 anos, gestantes, que depois a Ministério da Saúde fez uma nota técnica só para falar com gestantes com Molkey, e imunossuprimidos, né? Com síndrome da imunodeficiência, né, a AIDS, leucemia, linfoma ou câncer avançado em outros sítios, transplantados de órgãos sólidos, terapias com agentes alquilantes, antimetabólicos, radioterapia, inibidor da necrose tumoral e corticoide em altas doses, são muitos dos nossos pacientes, né? Ser receptor de transplante de células-tronco,
hematopoéticas em menos de 24 meses. E, na verdade, esses são os pacientes que estão chegando nas nossas UTIs hoje com Covid. É um público semelhante. É aquele que o público do Covid hoje após a vacinação, que mesmo vacinado, por ser muito imunossuprimido, faz uma doença grave, né? Uma doença viral grave que pode levar ao óbito, né? Na verdade, no Brasil hoje, a gente teve um óbito desse momento, de um homem em São Paulo, que ele era imunossuprimido, ele tinha leucemia e tinha outros fatores de imunossupressão que não foi divulgado. Então, também ele entra no grupo do imunossuprimido também. No monkeypox, vamos falar das gestantes. Elas vão ter um manual ali para materno, né, levar suas pacientes de uma outra forma, porque a gente tem que estar com 2 olhos em cima. Então, os critérios nelas são até diferentes do público em geral. As publicações sobre monkeypox e gravidez são escassas. Até porque foi disfaziar, começou tudo na África, ali, né, os estudos são mais precários, então, principalmente em gestantes, são menores ainda. Baseando-se no que acontecia no tempo da varíola, pode se associar ao aumento da morbimortalidade materna e perinatal e risco maior de abortamento espontâneo, morte fetal e parto pré-termo. Isso com a gestante que se infectar com monkeypox. A OMS reconhece a transmissão materno-fetal pela passagem placentária ou através do contágio do contato íntimo durante o parto e pós-parto. Então, se a mãe, no momento do parto, tiver lesões ativas no seio, ela não vai poder amamentar. Então, a criança, em hipótese alguma, pode ter contato com as lesões. Então, depois dos critérios de cuidado da mãe dentro do hospital, ela vai ficar em isolamento. Para chegar perto do bebê, ela tem que estar cobrindo todas as lesões, até elas caírem, as croças caírem. Então, esse é um tempo totalmente, também pode ser de 20 dias de isolamento. E o scoring preconizado pela OMS para gestante também, leve, menos de 25 lesões, moderado de 25 a 99, grave de 100 a 250 e crítico acima de 250 lesões de pele. Então, o manejo da gestante puérpera e lactantes. Em gestantes em que há suspeita de exposição, então eu tive contato com alguém com monkeypox, mesmo se eu tiver assintomática, a gestante que teve contato com alguém com monkeypox tem que ser testada, mesmo sem sintomas. Isso o LACEN vai aceitar, isso a gente já falou com a vigilância, é um critério totalmente diferente da pessoa não grávida, né? Deve-se testar com o PCR em suave orofaríngeo, porque é óbvio que ela não tem lesão. Quem tem lesão, a gente vai fazer o PCR da lesão, depois eu explico. Mas na gestante assintomática vai ser da orofaríngeo. Então, se a gestante teve contato, fez o exame e ela continua assintomática e o teste deu negativo, se encerra o monitoramento e vida que segue. Se o caso foi positivo, será indicado o isolamento domiciliar por 21 dias sem visitas em casa, né? Que é importante falar isso. Então, mesmo se ela estiver assintomática, se ela tiver um exame positivo, ela fica em isolamento. A gestante também será instruída a automonitoração, que seria a temperatura e a quantidade de lesões, né? Que ela vai se contando diariamente, ver se aumenta as lesões ou não, porque na gestante com monkeypox, a quantidade de lesões é um critério para se internar ela, diferente da pessoa sem estar gestante. E para gestante com sinais ou sintomas suspeitos, aí eu tenho quadro clínico, então, em caso de teste negativo, será mesmo assim indicado o isolamento por 21 dias, sem visitas e orientada à automonitoração. O teste deve ser feito novamente caso os sintomas persistam, né? Então, se aquele quadro, mesmo com o exame negativo, vai evoluindo, vai aumentando lesões, vai aparecendo lesões e vai fazendo toda aquela cascata das lesões, se faz o exame de novo. Então, para gestante com sinais e sintomas, e caso positivo, caso o teste positivo, então ela tem o PCR da orofaringe positivo e ela tem sinais e sintomas, levando em consideração o maior risco, né, dela por ser gestante, é indicada a hospitalização da gestante nos casos moderados, graves e críticos. Então, assim, se uma paciente tem mais de 25 lesões, sendo positiva e estando grávida, já tem critérios de internação.
até para fazer o monitoramento fetal. Nos casos leves, elas devem ficar em isolamento domiciliar e acompanhamento pela equipe assistencial, né? Para ver essa evolução das lesões, né? Para ver se nesse meio tempo tem que internar e para fazer o monitoramento fetal. Não há ainda tratamento específico com antivirais no ciclo gravídico puerperal, apenas no caso que pode levar a óbito iminente. Isso depois eu vou explicar mais para frente, que o uso do antiviral no Brasil só tem indicação mesmo no paciente de grave a crítico. Isso ainda o Brasil está tentando conseguir esse antiviral, acho que nesse momento não tem, mas eu vou explicar mais para frente, né? A via e o momento do parto tem indicação obstétrica. Então, não é porque ela tem monkeypox que tem que antecipar o parto ou tem que ser cesárea, não necessariamente. E o aleitamento deve ser analisado de acordo com o quadro clínico, em relação àquilo que eu disse de ter lesões no seio. Então, só se a criança, ao momento que ela for posicionada para ser amamentada e tiver contato com as lesões, aí já vai ser contraindicada a amamentação. Então, o tratamento, né? Então, de casos leves a moderados, então, que a maioria dos casos, então, mais ou menos, mais de 95% dos casos, eles são autolimitados. Então, o que se tem a fazer é medida de suporte clínico, como o manejo da dor, da febre, por dipirona, paracetamol, evitando o AS, tá? E do prurido, que as lesões doem e dão a coceira a partir que elas vão se tornando mais crostosas, também como se fosse também da varicela. Cuidado higiênico das lesões para evitar as infecções secundárias, né? E isolamento domiciliar, né? A princípio, naqueles 21 dias, assim, até todas as crostas caírem. Casos graves, então até 10% da população infectada pela doença pode necessitar de internação. Então, mais ou menos nos casos mais comuns que vão precisar de internação, quando tem comprometimento pulmonar com necessidade de O2, né, fazer uma pneumonite viral, infecções bacterianas secundárias às lesões de pele, com necessidade de antibiótico endovenoso, né, e aí precisa internar. Então, até esse momento não se dispõe de medicamento aprovado especificamente para monkeypox. Porém, alguns antivirais demonstraram alguma atividade, como o brincidovir, cidofovir e o tecovirimat, que esse é o principal, né? E esses antivirais, eles foram usados para varíola, naquele tempo, eles são liberados para varíola, e alguns deles agora já foi confirmado que tem atividade contra o monkeypox. O FDA autorizou o uso compassivo do tecovirimat, e o Ministério da Saúde já solicitou à OMS o uso desse antiviral em casos específicos aqui no Brasil. Quais são casos específicos? Isso é chamado o uso compassivo. Quando não tem estudos que comprovam exatamente que não vai fazer mais mal do que bem, mas que o risco daquele momento que a pessoa, aquele estágio que a pessoa faz, é muito maior, que o benefício em dar naquele momento que a pessoa está tão grave é muito maior que os riscos. Então, quais casos? Uma doença debilitante grave com risco de óbito e em pacientes com encefalite, pneumonite, ou paciente acima de mais de 200 lesões cutâneas, lesões extensas em cavidade oral, limitando a via oral e a hidratação, lesão ocular e lesão extensa em mucosa anal, que ali, né, levou uma hemorragia. Então, e com muita dor anal que leva a hemorragia. Esses são os critérios de usar o tecovirimat, e do ponto de vista no Brasil, o Ministério da Saúde já solicitou que a OMS use em pele. Então, se a gente vai usar aqui no Brasil, vai ser esse antiviral, porque ele tem mais estudos para a monkey em relação, e mais segurança em relação aos outros, né? Então, desconfio por tudo. Então, as medidas de bloqueio epidemiológico. Então, as medidas que vai ser usado dentro do hospital, se o paciente precisar de internação, vão ser exatamente o que a gente usa para o Covid, tá? Precaução padrão, que para todo mundo tem que usar, higienizar as mãos antes e após contato com o paciente, né? Uso de, né, se tiver contato com secreções, luvas, né? E higienizar as mãos antes, depois e óculos. Mas a precaução de contato e gotícula também, sempre quando o paciente estiver num quarto onde não vai, a gente sabe que não vai ter aerossol, né? Não vai se entubar, não vai ter aspiração, não vai ter alto fluxo. Então, precaução de contato e gotícula. Então, o uso de luva, avental descartável, óculos,
e óculos de proteção, né? E com higiene de mãos antes e depois de entrar no quarto do paciente. E precaução por aerossol, então usar a máscara N95 quando vai se gerar aerossol. Então, o paciente precisou de UTI, vai ser entubado, vai usar alto fluxo, fez uma pneumonite, vai precisar de O2 em alto fluxo, aí dentro desses locais a gente vai usar precaução por aerossóis junto de contato. Normalmente é o que a gente faz com o Covid. Então, a coleta do material, então isso eu vou falar rapidamente, porque isso já foi a enfermagem que vai coletar, e elas já foram treinadas toda a semana passada de como vai ser a coleta, porque ela é diferenciada, né? É um caso diferente. Então, a coleta vai separar o material necessário, que são os suaves que foi feito a coleta da orofaringe do Covid. Só que ele tem que estar seco, ele tem que estar sem aquele meio que tinha dentro, ele era úmido, né, o material, agora tem que ser seco. Então, a coletadora vai realizar a higiene de mãos, vai vestir a paramentação, explicar ao paciente o processo, preencher o SINAM, que é aquele que é obrigatório, né, dentro das primeiras 24 horas do caso suspeito. E são dois tipos de lesões que a gente coleta. Mácula e pápula, a gente sabe que não tem lesão para a gente passar o suave, né, ela está na pele ainda. Então, quando as lesões são pustulosas, elas vão limpar o local, fazer asepsia, vão pegar com uma lâmina, um material estéreo, vão romper uma das vesículas ou pústulas e vão passar o suave naquele líquido que está dentro. E vai mandar o suave para o LACEN. Quando já estiverem em crostas, já vai pegar também uma lâmina, pode ser de bisturi, e vai literalmente cortar um pedacinho da crosta, aquela com mais vitalidade, com mais tecido hiperemiado em volta, né? Para a gente, que aí tem maior sensibilidade, para a gente mandar para o LACEN. Se houver mais lesões, né, do que uma parte do corpo, se coletar até 3 lesões, por exemplo, uma do braço direito, uma do tórax e uma do braço esquerdo, também para aumentar a sensibilidade. Então, em caso de crosta, escolher a parte mais úmida, fazer a retirada com uma pinça e colocar no frasco sem solução. Então, aqui a orientação específica para coleta e para armazenamento dessa amostra, tá? Então, ela pode ficar até 48 horas em ar fora do congelamento, e se ela for chegar no LACEN, por exemplo, mais de 48 horas, ela tem que ser congelada. Então, a gente já tem esse fluxo com o laboratório, né? Então, a gente sabe que se for coletado na sexta-feira aqui, então, de tarde, que o transporte não vai mais para Porto Alegre, ele vai ser a amostra congelada para ir na segunda-feira, para não perder o efeito. Neste momento ainda, para não perder a acessibilidade, só é feita a secreção da lesão e a crosta da lesão. A secreção de orofaringe só é liberada neste momento para gestantes com sinais, com sintomas ou até assintomáticos que tiveram contatos com um caso positivo e com RN dessa mãe com monkeypox. Quando o RN nascer, eles vão fazer uma avaliação macroscópica dele. Se ele tiver lesão, ele pode nascer com lesão, se faz a coleta da lesão do RN. Se ele não tiver lesão, né, olhando por fora, assim, aí você vai coletar um swab de orofaringe dele para mandar para o LACEN também, por causa da chance de fazer uma contaminação transplacentária. Então, as vacinas. Muita gente está perguntando das vacinas, né? E para monkeypox. As vacinas usadas durante o programa de erradicação da varíola também forneceram proteção contra a monkeypox. Então, por isso que é uma coisa que a gente não se ouvia falar antes, porque a vacina que foi feita para erradicar a varíola também funcionou para monkeypox naquela vez. Recentemente foram desenvolvidas pelo menos 2 vacinas contra a varíola, das quais uma delas, que é a MVA-BN, foi aprovada para aplicação específica contra o surto atual de monkeypox. Então, ela já está sendo usada nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá e na Alemanha. É uma vacina segura, de vírus vivo atenuado, não replicante, que se pode usar para imunossuprimidos. As outras, como é vírus vivo, ela é totalmente contraindicada para o grupo que a gente precisa estar protegido, que é o grupo dos imunossuprimidos. Então, essa, provavelmente, se vier para o Brasil, vai ser essa. Ela é usada em 2 doses, com intervalo de 4 semanas, subcutâneo, com uma eficácia de 85% contra o monkey. Então, nos Estados Unidos, a vacinação recomendada é com profilaxia pré-exposição.
Então, a princípio, o que o Ministério da Saúde aqui no Brasil e que a UFDA também já está orientando nos Estados Unidos é não fazer uma vacinação generalizada da população como foi para o Covid. É mais para quem se expõe mais, né? Quem tem os grupos, né, que são mais suscetíveis a adoecer, a se contaminar, no caso, né, e adoecer, que são os profissionais de saúde que lidam diretamente com os doentes, né, com o monkeypox. E a princípio lá está se oferecendo também para homossexuais, masculinos e bissexuais que moram onde há a maior circulação do vírus e eles são considerados um povo com maior vulnerabilidade à infecção. Porque até quando estava na Europa ainda os casos de monkeypox, antes de se disseminar no mundo, ainda o grupo que mais prevalente, que iniciou com esses sinais e sintomas, onde foi diagnosticado as lesões, foi no grupo homossexual e bissexual. Que agora foram cada um para o seu continente, a princípio, né? E aí agora está na comunidade, né? Então, a vacina, a princípio, vai ser indicada para profissionais de saúde e para grupos de maior vulnerabilidade à infecção, a pessoas que têm maior chance de infectar. Mas eu vou perguntar, mas por que acham que eles se infectam mais? Porque, a princípio, eles são considerados pessoas que têm maior parceria sexual, uma maior rotatividade, assim que o Ministério fala. Então, eles, a princípio, fazem um contato mais íntimo, prolongado, com mais número de pessoas diferentes. Então, eles têm maior contato de se infectar. A OMS ainda não recomenda a vacinação em massa pelas doses serem suficientes. Então, a princípio, são esses dois grupos que, se vier para o Brasil, a vacina que vão ser contemplados. Na verdade, a OMS, o Ministério da Saúde já afirmou na mídia que, a princípio, chega em setembro. Aqui agora já a vacina para nós. Vamos esperar, né? Então, para recapitular, o isolamento de pacientes dentro do hospital, quarto privativo com porta fechada e bem ventilados. A princípio, eles vão ficar lá no cesto clínico, né, se é um adulto. Identificação da precaução no leito do paciente, reduzir a circulação de pacientes profissionais ao mínimo possível, cuidado diante da geração de aerossóis, então se sabe que o paciente vai fazer uma nebulização ou algo que possa gerar aerossol, é usar N95, e orientar o paciente a usar máscara cirúrgica sempre bem ajustada à face, cobrindo o nariz e a boca. E, se possível, se ele for transitar pelo hospital, ou dentro do quarto mesmo, né, que ele vai ter contato com os profissionais da saúde, é cobrir as lesões expostas, né, quando elas estiverem no corpo. Quando elas estiverem na face é mais difícil, né? Mas as do corpo está com uma roupa fechada, essa é a orientação. E aí, esse é o isolamento domiciliar, que a gente também tem que saber como cuidar, como orientar os 90% das pessoas que vão ficar em casa, tá? Com sintomas leves. Então, se possível, permanecer em quartos separados dos demais pessoas da casa, preferencialmente com banheiro para aquela pessoa. Preferencialmente, que a gente sabe que não é assim na maioria das casas, mas assim, a princípio. Então, se aquela pessoa que está doente, ela usar o banheiro, se o banheiro é compartilhado, higienizar sempre também, pode ser com água sanitária, ali onde ela encostou, né, para o banheiro ficar limpo. Separar talheres, copo, prato, toalha e demais itens que possam ser de uso individual. Lavar as roupas e as roupas de cama da pessoa doente separado dos demais da casa, com água quente e sabão. Pode ser o sabão, né, de pedra ou sabão qualquer, mas tem com água quente. Alguém está usando a garagem delas sem permissão. Com água e sabão. Os objetos que foram tocados pelo doente deverá ser desinfectado com água, sabão ou álcool 70%, né? Então, a maçaneta, então ele é mais contato pele a pele, como você disse, assim, é menos gotícula, como era do Covid, e mais pele a pele. Se houver lesões na boca, fazer gargarejo com água e sal, né? Mas eu acho que deve doer muito, mas é a orientação, né? Incômodos comuns, então, assim, não consigo, tenho que dividir o quarto, só tenho um quarto na minha casa, manter as lesões cobertas pela roupa, tentar não tocar nas pessoas, né, que convivem contigo, usar máscara todo o tempo, preferencialmente as cirúrgicas, cobrindo a boca e o nariz, e manter a casa ventilada, né? E lavar as mãos com frequência e não trabalhar, né, no mínimo, ali vai ser 14 a 21 dias, até todas as crostas caírem, né? Eu tiver lesão, só já minha pele íntegra de novo. Quando as crostas caírem, vai ficar a cor da minha pele vai ficar até um pouquinho diferente
A cor da pele embaixo da crosta vai estar diferente da minha cor normal, mas vai ser só pele, então já pode voltar a trabalhar. Porque assim, às vezes vai ficar até um pouco mais descolorido ali embaixo da crosta da minha pele. Mas diferente da varíola, que com crosta já está liberado, né? Esse aqui tem que ter queda das crostas. Que é o que demora mais. Por isso que a gente acha que se a monkeypox se disseminar muito, a gente vai ter um problema muito do ponto de vista trabalhista, né? Até porque o INSS, quer dizer, as empresas isolam 14 dias. Então, todo mundo que tiver positivo a princípio, que trabalha, que tem emprego formal, vai ter que ir para perícia. E hoje a gente sabe que a perícia demora um mês para chamarem, para marcarem horário para eu ir lá na perícia. Então, a gente está esperando o SESMIT também, uma posição do Ministério do Trabalho em relação a isso, né? Porque provavelmente em São Paulo deve estar dando grandes problemas em relação a isso, né? Porque não é lá que tem maior número de casos. Eles podem fazer que nem o Covid libera, vamos dizer, nos 21, no 22º dia, e depois vai na perícia dali a um mês para receber o retroativo aquele período. O Dr. Rafael falou isso também com a gente, provavelmente isso vai acontecer, mas né, ninguém escreveu nada, né? Falar assim. Então, o fluxo de atendimento do paciente ambulatorial na Unimed, tá? O que a gente já deixou definido? Porque provavelmente esses pacientes, como eles não estão graves, eles vão procurar provavelmente os consultórios dos médicos, né? Então, quando o médico dentro do seu consultório suspeitar de monkeypox, ele vai ver assim, o paciente tem febre e tem lesões, máculas e pápulas ainda, naquele momento ele não tem critério de coleta. Então, a princípio, tem que mandar um e-mail para a vigilância epidemiológica, deixar um isolamento de 7 dias daquele paciente e orientar ele que se neste meio tempo apresentar as lesões em pústulas ou em vesículas, pústulas ou crostas, e aí procurar diretamente o PA aqui para ser coletado. Então, a gente tem um posto de coleta para o monkeypox dentro do PA, da enfermagem do PA, e dentro do laboratório. Se eu estou no meu consultório e eu vi já alguém com a pústula, com a lesão pronta para ser coletada, com pústula, vesícula ou crosta, eu coloco numa guia TIS em papel, porque não está no sistema, não é nosso o exame, né? E peço PCR para monkeypox e encaminho o paciente para vir diretamente no laboratório, porque ele já tem indicação daquele momento para coletar. E eu dou o testado de 7 dias, porque dentro de 7 dias eu já vou saber o resultado. E quem, a princípio, vai entrar em contato com ele, com o paciente, é a própria vigilância, porque a coleta vai ser notificada, o caso vai ser notificado. Provavelmente a vigilância também vai avisar o médico que pediu, né? Então, para dar o retorno dentro de 7 dias para esse paciente. Se ele confirmar, aí dá mais 7 dias para fechar 14, em 14 dias ser reavaliado, para ver se vai precisar de mais 7. Então, se eu dentro do meu consultório, eu tenho lesão para ser coletada naquele momento, pode encaminhar diretamente para o laboratório, com pedido na guia TIS de papel. Se eu tenho no meu consultório alguém que não dá para... Tem uns sintomas clássicos, mas ainda não tem lesão para ser coletada, eu notifico, como está ali no fluxo, deixo o isolamento 7 dias e oriento. E quando começar as lesões de bolinhas, de água ou mais casquinhas, vim direto para uma reavaliação e consultar aqui no PA, onde vai ter um posto de coleta. E que nós mesmos vamos armazenar e encaminhar para o LACEN. E depois esperar o resultado, né? O resultado vem para o médico assistente, vem para o controle de infecção da Unimed, porque a gente que encaminhou, né? E vai para o paciente também, porque no Sinam tem todas as informações dele, tem o telefone, tem o endereço, tudo. Tá? Os sintomas clássicos, na verdade, não são tão clássicos assim, é de qualquer virose, né? Tem a febre. Cefaleia, febre, adenopatias, veste cutâneo, qualquer virose pode dar isso, né? Por isso que é bem difícil, a gente vai ter que ver mais N de casos para a gente ver qual que está se mostrando mais. Até semana passada eles diziam que era aquela coisa clássica, tem que ter cefaleia, mialgia e mais as lesões. Nessa orientação de sexta-feira já falaram em lesão única em região anal, lesão única dolorida na região genital. E vai até 100 lesões, né? E até 100 lesões, claro, no menor número, mas até 100 lesões. Não dá para descartar. Não dá para descartar nada, né? Tem 2 perguntas no chat. Deixa eu só ver aqui, ó. E o fluxo do atendimento no PA. Então, o paciente, assim, não tem nenhum médico assistente, ele resolveu vir aqui no PA. Então, se o médico já do PA já desconfiar que ele pode estar com monkeypox, lá na triagem ele já vai ser separado, porque lá no totem, na entrada do PA, já foi colocada uma orientação para paciente com lesão cutânea,
O paciente que, né, viajou para fora, ele vai pegar uma ficha diferente. E aí, ele, a princípio, já vai ser separado dos outros e a triadora vai usar EPI e também o médico já vai ser avisado e vai usar EPI na hora que ele entrar no consultório. Se essa suspeita se confirmar, se ele tem lesão para ser feita o exame naquele momento, já faz ali dentro do PA, ele recebe o atestado de 7 dias até o resultado do exame. E depois lá, se positivo, reavaliação em 14 e depois, quem sabe, 21 dias. Se o paciente parece também suspeito, só que não tem lesão em atividade, orientar também, dar o atestado de 7 dias e orientar também, se aparecer lesões grossas ou pústulas, retornar para a coleta ali mesmo, tá? Assim vai ser ágil para realizar 7 dias de retorno. Como é que fica a higiene do consultório depois que esse paciente sai? Álcool 70. Em todas... Onde ele tocou. Então, se ele tocou na tua mesa, na maçaneta, pode dizer assim, onde ele encostou. Na maçaneta, na cadeira, assim, na parte... E ele pegou para sentar, e se ele tocou numa caneta ou numa mesa, né? Então, tem 2 perguntas aqui. Joana, boa noite. É Verde, tudo bem? Tudo bem, doutor? Só passa de novo o fluxo do consultório, por gentileza. Só para mim dar uma olhadinha de novo. Tá. Obrigado, viu? Só um pouquinho. Na verdade, todos eles vão estar já dentro dos consultórios, dentro do PA, e nós fizemos hoje, o Ponto de Fixação fez um manual que tem as orientações assim mais rápidas e vai ser enviado pelo espaço médico para todos os médicos da cooperativa, para eles terem via WhatsApp essas informações do fluxo da gente. Eu estou com um cooperado lá, eu sou procto, né? Achei que, né, foi uma lesão que apareceu para mim que pode ser como que se é o paciente cooperado, para onde que eu mando, mais ou menos assim. Todas as orientações vão estar lá nesse manual, bem didático, mas curto, né, para ser encaminhado para todos os médicos da cooperativa. Então, uma das perguntas é assim, se a pessoa foi vacinada para varíola, e antes dos anos 70, 80, quando foi erradicada a vacina, se ela tem, se ela não pega monkey. Não foi falado nada sobre isso ainda também. Tá? E se tem indicação de vacina quando que se chegar, né? A indicação, sim, porque agora a indicação mesmo que tenha. Mesmo que tenha, a princípio, porque agora é um vírus mais mutado, entendeu? Antes ele era, então a vacina não tinha, a vacina da varíola não tinha casos nem da monkey. E aí erradicaram a vacina e ele começou a mutar e aumentar. E ele começou, que nem o do Covid, ele começou a aumentar a transmissibilidade e diminuir a gravidade. Igual da Delta, da Ômicron, assim, que foi ao longo do tempo. Então, a princípio, eles vão liberar a vacina para todo mundo. As lesões orais são muito doloridas também, que pode vir também até a orofaringe, assim, que dificulta até o paciente a comer e se hidratar. Né? E as lesões podem causar cicatrizes cutâneas, a princípio sim, eu tenho certeza que a moça que apareceu ali nos slides, que foi a nossa paciente, né, que é de Caxias do Sul, com certeza a pele dela, dessa lesão tão grande ali que também, né, ali na região frontal, vai demorar muito. Depende da profundidade. Depende da profundidade. Na verdade, o que ela me disse, que a orientação é manter as lesões secas. Nesse dia da última vez que eu vi ela, com essa última foto aqui, direita, parece que ela cresceu, porque ela molhou, entendeu? Então, a lesão se tornou... Ela entendeu que agrediram ela, então ela parece que aflorou mais. A hiperemia em volta já tinha resolvido dentro da celulite, né, perto da primeira foto, mas a lesão aumentou. Tenho certeza absoluta que ela vai ficar com secreção, né? É muito profunda, né? Eu vi quando tiraram, eu estava junto quando tiraram. O fundo da lesão é horrível, assim, tu tira a lesão e o fundo é necrótico, assim, é uma coisa enegrecida, mas tem um bicho dentro. Pior que as feio. Pior que a lesão. Não é possível que não fique cicatriz, vai ficar, né? É muito profundo. Tem uma pergunta do Roger aqui. Algum cálculo estatístico preditivo de onda de casos? Na verdade, o que o Ministério está afirmando cada vez mais que vai aumentar muito. Um cálculo, assim, em início de setembro nós vamos ter 100 mil pessoas infectadas. Em todos os manuais da Anvisa, ali, do OMS, eles não falam nada. É que a ideia deles, como é
corpo a corpo, vamos falar, eles contendo agora, nós, assim, na mídia leiga, nós colocamos na parte também das informativos da Unimed, a prefeitura também colocou isso, todas as orientações também do SUS, eles acham que a gente vai conseguir conter mais com orientação, porque a orientação que resolve, assim, porque no Covid, assim, qualquer contato que uma gotícula, 1 metro poderia, né, de uma pessoa a outra, era mais fácil pegar e de ser, né, no ar. Ali, como precisa muito mais um contato íntimo, se a gente disser, por favor, pessoal, diminuam suas parcerias sexuais, que isso a OMS já escreveu no site delas, que é o presidente da OMS pediu abertamente para as pessoas se cuidarem em relação a isso. Então, a ideia é que a população se conscientize e a gente consiga restringir os casos. Mas isso depende muito dos cuidados da população, né? Em relação de orientação, por exemplo, eu tenho um caso positivo e a família está naquela casa, né? Elas estão liberadas para suas atividades ou elas vão ter que fazer o isolamento? Ótima pergunta, não cheguei a colocar ali. A princípio, não há nenhuma indicação formal, como no Covid, tem para se isolar as pessoas da família. É isolar, como o contato, isola o doente na casa, né? Claro que a gente sabe também, né, no país que a gente vive, que é muito difícil isolar pessoas dentro de uma mesma casa, né, das casas que a gente tem, mas essa é a indicação, não há nada formal, assim. Porque sendo um período de incubação longo, daqui a pouco, esses aqui vão se terminar, vai dar muito, né? Na verdade, como no caso daquela menina, provavelmente toda a família já está positiva, né? Porque foi uma cadeia de sintomas, assim, ela é a que está mais doente, com mais sintomas, mas os outros da família, os irmãozinhos... Aquela ali, a filha tá, né? Não, aquela ali tem 12 anos. Não, essa aqui, na verdade, o marido dela foi positivo, não teve diagnóstico, passou para ela, e a filha dele, a enteada dela, também estava com sintomas, também foi coletado pela vigilância. Nós estamos aguardando também a filha de 5 anos, mas ela estava bem, clinicamente, ela tinha 2 lesões, um pouco de febre, um pouco de adenomegalia, mas o resto, clinicamente, ela estava bem. Mas a contaminação seria mais a partir da lesão ou mesmo nos pródromos já poderia... A gente pode dizer que mesmo nos pródromos também, mas aí é mais por gotícula, né? Aí por gotícula, eu tô com febre, tô com mal-estar, eu vou transmitir por gotícula. Então, colocando a máscara e não tendo contato com nenhuma lesão. Só que isso vai ser muito difícil fazer isso na comunidade agora, porque a gente as pessoas leigas acham que tá tudo liberado, que não existe mais máscara, não existe mais Covid, a gente vai ter que voltar com essa conversa da máscara, vai ser muito difícil a conscientização. Inibiria o contágio nos próprios. Claro, que é onde é mais fácil passar. Com a lesão evidente, a gente já tira de circulação, né? Já isola, ela chegou no consultório com máscara, eu dei a lesão um pouquinho, já voltamos a conversar. Quanto tempo, Joana? Quanto tempo depois que iniciam os sintomas o PCR dá positivo? Eles não têm nenhuma indicação de fazer o PCR fora em gestante nos pródromos. Então, está liberado. Mas, se eles estão pedindo para fazer na gestante, quando ela teve contato com alguém, com certeza é positivo já na parte quando já está liberando por gotículo. Mas aí da hora faringe. Só que o LACEN só está, neste momento, aceitando da lesão. Da lesão de pedra. Não tem indicação nenhuma, então, de coletar PCR, mesmo com suspeita clínica, sem que tenha lesão. Não, neste momento, no Rio Grande do Sul, no Brasil, não. E na crosta também, a PCR vai ser positivo. Sim, ela tem uma menor sensibilidade do que na pus, do que na vesícula. A gente pegar o líquido, né, cheio de vírus. Por isso que o ideal é coletar da pústula ou da vesícula. Quando tem crosta, a gente vai pegar aquela borda ainda que está mais viva, mais esperenhada, para ter maior sensibilidade do teste. Não. E, na verdade, assim, aí é enviado para o LACEN, se o LACEN dá positivo, eles já liberam, se eles estão em dúvida, eles mandam para a Fiocruz. Então, a princípio, por isso que é um tempo ainda estimado. Nos primeiros casos, em Caxias do Sul, eles liberaram em 24 horas o positivo. Agora, desses 2 casos ali, que provavelmente seja, esse aqui é o positivo, eles não liberaram ainda, e foi de sexta-feira. Claro, teve final de semana, tudo. Mas a gente está esperando. Vai ser que nem o Covid. Se eles forem começar a demorar mais para liberar os exames, os laboratórios de apoio particular vão começar a fazer.
Aumentou o número de casos, não vai ter como ser só no LACEN. Não vai ter, é a mesma coisa, assim, mas a ideia é que a gente consiga conter, né? Assim, essa é a ideia. É a orientação da população e para tentar conter agora, né? Senão vai ser um problema muito maior fora do hospital do que dentro, a princípio. Fora no sentido do ponto de vista trabalhista, das grandes empresas, né? Escolas, né? Porque a coisa, assim, essa primeira paciente, ela trabalha numa grande empresa e ela não teve diagnóstico quando já estava com as crostas, então, provavelmente, ela conviveu com toda a equipe dela durante uma semana, provavelmente transmitindo. Claro, eu não sei quanto de distância ela tinha dos colegas, ela disse que ela caminhava muito, não era de ficar sentada numa sala fechada, mas, né, um grande número de pessoas estava em volta dela ali, e do marido, porque o marido também trabalha numa outra grande empresa. Então, tem duas grandes empresas que tinham pessoas positivas ali dentro, sem diagnóstico, sem isolamento, que, né, e como o tempo de incubação é grande, e também esses casos dessas empresas vão chegar essa semana para nós. Então, é por isso que a gente está fazendo essa aula, né, o mais precocemente possível, porque os colegas deles vão chegar essa semana, se forem contaminados. Né? Tem mais alguma coisa? Ainda bem que ela é mais, ela é menos, a mortalidade é baixa, né? Ela é mais branda, mas tem um contato. Dos casos positivos no país, ou até no mundo, tem algum estudo da faixa etária dos casos? São pacientes jovens. Jovens. É, porque isso vai bem de acordo com aqueles de mais de 60, por aí, né? Que estão vacinados com a... mas aí também vai ao encontro dessa informação que foi disseminada ali, do ponto de vista ali do grande grupo de pessoas que teve vários contatos ali quando começou na Europa, sabe? São pessoas jovens. Numa festa, foram pessoas jovens, então tem esse viés. Pode ser que ela ainda... Eu não me lembro se a vacina da varíola dá imunidade definitiva. Na verdade, ela foi indicada nos anos 80, né? Mas pode ser que proteja ainda, agora eu me lembro que foi lido, em 80%, pode ser esse viés. Não tem como, mas se na época que ela tirou a vacina da varíola, ela era uma... Porque eles são da mesma família, né? Exato. E agora a ideia é usar essas novas vacinas, que são mais novas, mais modernas, mas também são feitas para varíola, né? Sim. Essas vacinas que eu estou falando agora. Provavelmente sim, quem sabe vai pegar a população mais jovem mesmo, que é o que a gente está vendo. 40 anos, 27 anos, 12 anos, que a gente viu aqui no Brasil. E aqui em Caxias do Sul, 30 e poucos anos, que foi também é pequena ainda a amostra, né? É um N pequeno, né? É um N pequeno. Fala muita coisa. Tem uma pergunta aqui, Joana. Em caso de profissionais que não usaram EPIs necessários para a coleta, somente observar, qual seria a melhor orientação? Na verdade, ele tem que ser considerado, tem que ver qual que foi o grau de exposição, né? Na verdade, por isso que a gente aqui dentro vai usar EPI, né, todo o tempo. Também surgiram os EPI no consultório, mas a princípio de ser isolado, a princípio não também. Até porque no longo tempo de incubação, eu tive contato ontem. Eu posso ser um caso provável, mas eu não posso ficar isolado há 20 dias, né? Se eu tive um contato assim, superficial, né? Pelo menos enquanto não tiver lesão visível, o uso de máscara, com certeza. Seria as gotículas, né? Claro, o uso de máscara. Se eu posso ter tido contato com alguém positivo, eu vou usar máscara, com certeza, todo o tempo, porque eu vou transmitir inicialmente pelas gotículas. Outra pergunta, a indicação do uso de corticoide no caso de pneumonite? Na verdade, eles vão entrar com uma pneumonite viral, classicamente, eles não descreveram nada diferente para se tratar do ponto de vista do intensivismo, alguma coisa a fazer, como tinha do Covid, que você usa mais VRI, ou né, fechar, até do RN o clamp, a ideia é se manter igual, não bloquear precocemente, isso tudo, mas a princípio sim, se tiver indicação da sepsis, se tiver, né, com certeza. Sempre lembrando que o corticoide é droga imunossupressora, né? Mas aí também tem os prós e os contras dentro da UTI, né? No choque, né? É importante. Boa noite, Ana. Mais alguma pergunta? Boa noite. Aqui quem fala é Cristóvão. Eu sou médico do trabalho. Pode falar, doutor. Sim. Eu sou médico do trabalho do SESBIT, da Unimed, e eu concordo com a senhora, com a colega.
eu acho que o problema vai ser mais de afastamento do que de mortalidade. Por exemplo, do portão para fora não é da Unimed, mas do portão para dentro, sim. Por exemplo, se chega um funcionário ou não que tenha algum fômite e toca no portão para abrir a cancela, quanto tempo, considerando que ele esteja infectado com o monkeypox, pode durar essa secreção e contaminar outras pessoas? Do portão para dentro? Isso. Ele vai entrar no estacionamento, aperta o botão para abrir a cancela. Uhum. Na verdade, a ideia da transmissão é um contato muito mais prolongado e íntimo. Na verdade, os últimos que saiu sexta-feira, eles falam até um contato por 3 horas, né, a menos de 1,8 m, que aí seria um risco maior para esse contato de gotícula, né? E da secreção, por exemplo, se eu estou trabalhando, por exemplo, estou de roupa, né, estou de avental, estou de jaleco, se eu não tiver na minha mão, né, ou, né, que é onde a gente encosta, os pacientes encostam, eu vou transmitir muito mais para o gotículo. Então, por isso também que a gente vai reforçar muito mais a ideia de usar máscara dentro dos hospitais, né? Porque é uma coisa também que estavam caindo, os próprios funcionários estavam dizendo, para que isso se lá fora ninguém usa, né? É isso que eles nos diziam muito aqui, mas isso vai ser reforçado cada vez mais. E acho, na opinião pessoal, que isso nunca mais vai cair até. Não vai transmitir tão facilmente, a não ser que ele tenha espirrado na mão. Só se estiver, né, dentro das minhas secreções, gotícula. Espirrei, estou com secreção, toca em alguma coisa, se a pessoa toca também. Mas se a minha pele tiver, né, no caso íntegra, minha pele, né, contato com alguma, né, material, assim, não vai passar, porque a pele vai estar íntegra. É muito mais das minhas secreções, das gotículas. É importante até pela questão de usar luva numa situação onde não há lesão. Uhum. Né? Não tem necessidade. Não tem necessidade. Acho que lá a princípio, provavelmente também daqui a pouco o próprio protocolo de apoio vai começar a fazer de orofaringe, provavelmente no futuro, agora, futuro próximo, sabe? Para até a gente conseguir conter, para não ter que esperar que todo o período inicial para aparecer a lesão, para fazer o diagnóstico, né? Que ainda eu acho que está muito tardio. Quando a gente chega no diagnóstico naquela moça ali já nas próstatas, a gente perdeu muito tempo. Ainda mais ela que ela não ficou isolada. Então, assim, foi um tempo de contaminação da comunidade muito grande, né? Mas só que com essa linha toda a mácula em pápula, vai ser 7 dias de afastamento. Isso confunde muito os pediatras, que a maioria também das doenças exantemáticas. Exantemáticas vai entrar um monkeypox junto, né? Nas crianças, claro, tem que ter. Então, as crianças na escolinha têm contato próximo, né? É difícil com gotículas e contato pele a pele, né? Mas tem que ver sempre também se o resto da família como é que tá, né? Se tá bem. Eu fico imaginando a ansiedade da família até se definir se é monkeypox ou não, está todo mundo em contato. Que é interessante aqui, não tem sintomas respiratórios, a não ser que faça pneumonite, e nem quadro gastrointestinal, porque está descrito ali, né? Então, isso já passa 2 grandes áreas, assim, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Não. Mas, graças a Deus, é um novo vírus, mas que, a princípio, eu resumo que acho que vai ser da porta para fora. Porque mesmo, por exemplo, essa menina que internou, essa nossa positiva, que a gente fez o diagnóstico aqui, porque a gente, quando a doutora Paula, neurologista, diagnosticou ela com Covid lá no PA, a gente já isolou ela, foi no 6º clínico, e foi começado o tratamento para a infecção secundária que ela tinha. Como ela não é imunossuprimida, ela estava bem, foi muito mais para diminuir o risco de uma meningite, né, Paulo? A gente diminuiu o edema, o edema e hiperemia diminuiu, em 3 dias ela teve alta. Ela ficou internada de sábado a terça. Internações curtas para resolver o problema inicial da pessoa. Nos casos de imunossupressão, que nós temos todos os nossos pacientes da oncologia, algo assim, que isso tem maior risco de internação prolongada, internação em UTI, né? Mas infecção secundária, né, uma bacteriana, né, uma infecção cutânea disseminada, o próprio pneumonia, cefalite viral. Né? Pessoal, mais alguma colocação? Muito obrigado pela presença ao vivo aqui. Então, tá. Obrigado, Joana. Obrigada, Até uma mais. próxima, então. Boa noite a todos.